Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 4, versículo 4. Precisar de ajuda, peça auxílio aos obreiros, eles vão te ajudar a abri-la. Consegue ler aí? Mais uma vez, transformados. Mais uma vez, transformados pela verdade. Diga comigo, a verdade liberta, transforma e nos cura. Olha, nós falamos essa semana, e eu chamo atenção para isso, com muita seriedade para vocês, principalmente sexta-feira eu falei bastante sobre isso, e a Bíblia fala, nós aprendemos que nós somos preparados, treinados espiritualmente, treinados para a batalha. E a razão pela qual muitos de vocês hoje sofrem é porque não aprenderam a lutar. Não que nós não tenhamos lutas, mas é muito comum a gente atender cristãos que não sabem o que é um jejum e para que serve um jejum. Então, consequentemente, não faz um jejum. É muito comum nós atendermos cristãos que não sabem travar as suas guerras espirituais. E quando você não sabe batalhar espiritualmente, você é uma vítima. Independente do que você faz, da tua formação, do teu grau de escolaridade, do seu curso, independente do que você faz, você é uma vítima. Porque, claramente, a Bíblia mostra isso, que só a fé, só as manifestações espirituais, ainda quem me acompanhou na sexta-feira, ainda eu falava sobre o porquê que um problema que vinha devastando a terra não devastou, não teve poder sobre a vida de um homem de Deus. Por causa da oração específica dele. O Senhor disse, porque você fez essa oração, por causa dessa questão, eu estou dando livramento. Que livramento foi esse? Foi um anjo. Um anjo que Deus mandou e devastou com 185 mil soldados do exército inimigo. Então, existem coisas que a causa do resultado que colhemos é espiritual. E muitos não são treinados espiritualmente. Não aprenderam, não foram treinados, como a Bíblia diz sobre Abraão, que ele tinha 318 servos nascidos, diga comigo a palavra, nascidos e treinados na sua casa. Então, nascidos e treinados na sua casa. Então, essa é uma necessidade, esse é um problema. Hoje, muitos não sabem, não foram treinados e não treinam. E aí é um problema sério, porque se você não treina os da sua casa, quando eles crescerem, serão despreparados. Não sabem como lutar, não sabem como reagir aos ataques do mundo espiritual. Não sabem como jejuar. Não foram treinados à obediência. Não foram treinados à disciplina espiritual. Então, infelizmente, mesmo tendo um grande potencial, acabam fracassando. Então vai lá para o culto de sexta-feira, assiste ele, que você vai ver, inclusive exemplos que eu estou dando, que foge tudo ao mundo natural, e eu vou mostrar, acompanha
você vai ver os exemplos que eu trouxe de algumas questões que até os mais incrédulos se assustam, né, com como funciona o mundo espiritual. Então, por que eu inicio falando sobre isso? Porque hoje é mais um dia de treinamento. Nós vamos falar sobre o poder que a palavra tem em transformar a vida de uma pessoa. Mas isso não acontece de graça. Isso não acontece automaticamente. Requer investimento nisso. Então, vamos lá. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam, diga comigo, alimentar-se de cada palavra de Deus. Olha como é sério. As pessoas precisam, mais que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Porque cada palavra tem um propósito, uma vai complementando a outra, né? Então o Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede. Diga a palavra comigo, procede. Então grave que ela é atual, ela não é procedeu, ela procede diariamente, ela vem diariamente, ela vem, é como o pão diário. É o pão diário, né? Então, vamos lá, Atos 20, 32. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês, diga comigo, pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham necessitar. Quem pode fazer isso? A palavra. A palavra, ela tem um poder de transformá-lo naquilo que Deus quer que você seja e dar a você tudo aquilo que você venha necessitar. Por isso que eu estou dizendo. Muitos de vocês, se eu parar e falar assim, você faz jejum? Você vai falar não. Eu falo, para que serve o jejum? Você também não vai responder. E por que isso? Porque não aprendeu. Não foi treinado para isso. Qual é o problema disso, bispo? Tem situações que só vão resolver com problema, com jejum. Só com jejum e oração. A Bíblia é clara. Tem qualidade de problema, tem qualidade de demônio, tem qualidade de atuação maligna, que não existe uma outra forma de você resolver. Mas, o que mais, bispo? Minha santificação, mortifico a carne para fortalecer o meu espírito. Você mortifica a sua carne para fortalecimento do seu espírito. Como é que Jesus venceu depois dos 40 dias de jejum? Mesma coisa Moisés e tantos outros na Bíblia. Então, a verdade nos transforma. Crescimento espiritual é o processo no qual nós substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou, diga comigo, santifica-os na verdade. Diga, a tua palavra, diga, é a verdade. Então não interessa. Então nós vamos falar aqui sobre a verdade absoluta que é a palavra. Quando você crê nela dessa forma, então é assim que ela se manifesta na sua vida, né? Santificação exige revelação. O Espírito de Deus, ele usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Como é que eu vou ser semelhante a Deus se eu não conheço a palavra e se eu não estou me moldando, me modelando através do conhecimento dela? Como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Então a palavra é para nos tornar semelhantes a Jesus. Nós devemos preencher nossa vida com a palavra. Aonde está preenchido? Porque olha que coisa linda, ó, toda a escritura, diga comigo, é inspirada por Deus. Diga, e útil para o ensino. Que ensino? Para tudo.
Que ensino? Para tudo. Tudo é qualquer área da sua vida. Qualquer ensinamento, qualquer resposta que você precisa. Ser pai, ser mãe, ser marido, ser próximo, ser cristão, ser empresário, ser um bom administrador, lidar com o dinheiro, lidar com as pessoas, lidar com o inferno, lidar com o mundo espiritual, tudo. Onde você aprende isso? Aonde você aprende isso? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, diga comigo, seja apto e plenamente, diga preparado para toda boa obra. Plenamente preparado. Plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra palavra. Diga comigo, ela é viva. Jesus disse isso. As palavras que eu lhes disse, diga comigo, são espírito de vida. Espírito e vida. Ela é viva. Ela tem espírito. É por isso que quando ela está dentro de você, ela traz vida. Quando você a usa, ela produz vida. Na direção que você usar a palavra, ela traz vida. Quando Deus fala, as coisas mudam ao seu redor. Toda a criação existe porque, disse Deus, né? Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, a verdade é que nem nós estaríamos vivos. Essa é a verdade, né? Nem você estaria aí sem ela. Deus decidiu nos dar vida, diga comigo, pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. Qual é a mais importante criação de Deus? Nós. Quem é chamado de a obra-prima de Deus? Nós. Nós somos a obra-prima de Deus. A Bíblia ela é muito mais que um manual de doutrinas. Não é um manual de doutrinas. A palavra de Deus, ela gera a vida. Não é para doutrina, é para vida. Ela cria fé. Diga comigo, ela cria fé. Diga, produz mudanças. Diga, afugenta o diabo. Eu de você ia fazendo essas anotações, todos os benefícios que você tira da palavra. Vamos lá, vou repetir. Ela gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Então vamos lá, volta lá. Diga comigo, gera vida. Diga, cria fé. Produz mudanças. Afugenta o diabo. Realiza milagres. Cura feridas. Edifica o caráter. Transforma as circunstâncias. Transmite alegria. Supera a adversidade. Derrota a tentação. Infunde esperança. Libera poder. Limpa nossas mentes. Cria as coisas e nos garante um futuro eterno. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Está vendo a necessidade dela? Você não pode viver sem ela. Nunca subestime o valor da palavra. Você decide
você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como, diga comigo, a comida. Sabe por quê? Olha o que diz Jó. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então, aí eu vou responder para os incrédulos. Ai, deixa eu ficar só atrás de Bíblia. Não, realmente não, porque aí é um ensino equivocado seu. Homem de Deus, mulher de Deus, eles são mais dedicados, pelo menos deveria, mais comprometidos, mais zelosos, mais excelentes em tudo que faz do que qualquer outro. Não são preguiçosos. Você sabe que a gente alimenta o morador de rua por misericórdia, né? Crendo naqueles, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. É por misericórdia, crendo realmente naqueles que não estão ali por uma escolha. Crendo realmente. Aliás, falar nisso, eu estou chocado com o Brasil, sabe? Estou chocado. Estou chocado de ver os brasileiros ovacionando, virando celebridade, um cidadão que está expondo todas as particularidades do suposto relacionamento que ele teve com a mulher casada, e esse bando de hipócrita se esquece que tem ali um pai, se esquece que tem ali uma filha, entendeu? Tem uma filha ali. Se esquece que tem uma mãe, e se esquece que, não importa os erros, penso que tem muitas coisas, é uma das coisas que eu sempre falo e chamei atenção no início, né, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não adianta você se intitular um cristão, um evangélico, mas se você não vive a palavra, né? A gente precisa viver, senão você está... o surto que diz que foi atestado agora, que a moça teve o surto, né? E da sua incapacidade, eu já falei o que eu penso sobre isso. Eu já atendi muitos casos de possessão intermitente, né? Surtos, possessão intermitente é surto. Então a pessoa pode, o mal, ela dá vazão por distrações ao mal, ele toma, cega, e ela faz coisas absurdas. Algumas vezes sem se dar conta do que está fazendo, outras vezes realmente sabe o que está fazendo. Possessão, tem possessão total e possessão parcial, que a pessoa perde o controle do corpo, não perde da mente, ou perde da mente, não perde do corpo. Então, mas a influência do mal está aí, para destruir. O que ele veio para fazer? Para roubar, matar e destruir. Mas não é esse, não é nem meu ponto. Meu ponto é a degradação do ser humano. Então, já conversa aí no ar, que por partidos políticos estão convidando o mendigo para ser deputado. Você vê o nível que nós chegamos, o quanto que esse país, se não for a misericórdia de Deus, nós estamos realmente fritos, né? Se a gente não estiver escondido em Deus, e a população, né, se divertindo, a população transformando o cara num astro, né, agora numa celebridade, se esquecendo que tem uma família por trás, se esquecendo que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma filha, entendeu? Que tem uma filha, que tem o marido com toda a situação, está ali, né, gemendo. Então, não deveria, o errado não deveria ser motivo de graça, de chacota, de piada, ou o erro não deveria ser promovido. Mas é o nível que está o ser humano, né? O nível moral que o ser humano está, a degradação moral que o ser humano está. É isso aí, é baixo, né? É baixo e viraliza, e as pessoas gostam de assistir, e as pessoas gostam de compartilhar, e as pessoas... Por isso que, infelizmente, é isso aí. A palavra,
a palavra, ninguém se dedica a ouvir, meditar, compartilhar, mas qualquer porcaria, né, vira ali, qualquer desgraça. Então é triste isso, a gente ver isso que está acontecendo, e agora tudo tem plantio e colheita, né? A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual do qual nós temos que nos alimentar. É uma necessidade, não é se eu quero ou não quero, é uma necessidade para que nós possamos cumprir com o nosso propósito. A Bíblia, ela é chamada de, diga comigo, leite, pão, comida sólida, doce, que ela é a sobremesa. É uma refeição completa, um menu do Espírito Santo para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. É uma necessidade que temos, é a única fonte de alimento para a alma do ser humano. Pedro diz o seguinte: deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui fala leite, mas depois vem a comida sólida, né? Leite é para criança, você sabe, né? Depois vem a comida sólida, a necessidade de você buscar comida sólida. E nos ensina também permanecer na palavra de Deus sem se desviar. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia que jamais houve no passado. Mas nada vale uma Bíblia na estante ou no seu criado, ou na porta ali no aparador, né? Todo mundo, muita gente tem na porta da tua casa, ali na entrada, um aparador, que a Bíblia está aberta lá dessa forma. De nada serve se não for lida, meditada, estudada. São milhões de pessoas vivendo de uma anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida, porque não se alimenta espiritualmente. Porque todo mundo, quase todo mundo, pelo menos, tem uma Bíblia, mas não se alimenta dela, né? Não se alimenta. Quanta gente que tem lá o Salmo 23 aberto, o Senhor é meu pastor, está colado nas paredes, tem para tudo quanto é lugar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e falta tudo. Não é verdade? Falta tudo, falta paz, falta alegria, falta dinheiro, falta alimento, falta tudo. Por quê? Porque não adianta isso. Não adianta uma Bíblia ser um objeto decorativo, um objeto de enfeite. Para ser um discípulo saudável, nós devemos nos alimentar da palavra, e Jesus chamou isso, né, não só de estar nele, mas permanecer. A referência à Bíblia diz assim, ó, diga comigo, se vocês permanecerem. O que está escrito ali? Lê. Repete mais uma vez, por favor. Então leia o resto agora. Então eu sei se eu sou discípulo ou não. Eu sei se eu sou, como nós pregamos há um tempo atrás, simplesmente um fã, ou sou um discípulo. Tem diferença. Você pode ser só um fã de Jesus, igual você é fã de algum artista aí. Nossa, esse cara, poxa, né? Você pode ser um fã, mas nunca um discípulo. Porque se você não estiver firme na palavra, e grave, eu comecei falando sobre uma coisa muito séria, tá? Principalmente chamando a atenção aqui dos pais. Muitos de vocês não foram treinados pelos pais, e vocês não podem cometer o erro de não treinar seus filhos. Não podem. Por quê? E como é que esse treinamento? É vivendo a palavra. Eu estava falando na sexta-feira, eu nunca privei um filho de um jejum. Eu nunca privei um filho de uma oração na madrugada. Eu nunca privei um filho de aprender já cedo. O primeiro dinheirinho que eu dava para eles, eu dava e dizia assim, aqui está, é de vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer, separe o dízimo. Guarde uma parte e o resto vocês utilizam para aquilo que vocês querem. Por quê? Porque eles vão se tornar adultos.
E eles precisam ser treinados para a vida madura. Eles precisam ser treinados para os desafios que eles vão enfrentar. E eles precisam estar preparados para treinar os filhos, para não serem frustrados, para saber como lutar, para saber como travar as suas guerras, como combater tudo aquilo ali que nós falamos, que a palavra traz benefício, está ali, você sabe. Sua alma está alimentada, você sabe guerrear contra o mal, a tentação e assim por diante. Então, na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus vai exigir o quê? Eu devo aceitar sua autoridade. Diga comigo, eu devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para minha vida. É a bússola na qual eu confio para saber a direção. Espera aí, que direção seguir? Falei a semana passada, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque já está nela o que vai acontecer amanhã. Já está nela o que vai acontecer nos próximos anos. Já está nela tudo que está acontecendo atualmente. Então eu preciso, ela é uma bússola. Eu confio na direção que ela me dá. O conselho que dou aos ouvidos para tomar decisões sábias. Espera aí, quais as decisões que eu preciso tomar? Espera aí, primeiro eu vou conferir, espera aí, eu não sei o que fazer. O que a Bíblia fala a respeito? É o parâmetro que eu uso para avaliar todas as coisas. Eu posso tomar decisões, eu tenho livre-arbítrio? Pode, mas basta saber, vai funcionar? Não, não vai, se estiver fora dela não vai. Esse é o problema. Esse é o problema. A Bíblia, ela deve ter sempre a primeira e a última, ela deve ser a primeira e a última palavra na minha vida. Se ela é a favor, eu também sou. Se ela é contra, eu também. É simples assim. Tem gente que diz assim, eu não concordo que a palavra é uma lei absoluta. Então, isso é uma questão de fé. Só que você vai ser governado por ela. Você vai colher de acordo com aquilo que você tem escolhido. Ela vai julgar você. Ela mesma vai julgar você. Tem jeito de fugir disso. Crendo ou não, a palavra está aí, ela vai se cumprir. Ela está se cumprindo, né? É como eu disse, é só você olhar. É só você olhar para tudo que vem acontecendo e confere se está na Bíblia. Confere a história se está na Bíblia. Confere os impérios se estão na Bíblia. Confere cada época se está na Bíblia. Confere cada um se está dentro da ordem que ela disse que aconteceria as coisas. Você vai descobrir que sim. Tudo que aconteceu ao longo de todos os séculos está nela, dentro da ordem que ela disse que aconteceria. Então ela está se cumprindo. Só falta uma coisa agora para se cumprir. Você sabe o que falta para se cumprir ou não? Só o final de tudo, é a volta de Cristo. E para isso, depende de algumas coisas que nós somos responsáveis também. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos, como, por exemplo, a cultura. Se você for tomar decisões com base na cultura, é o que nós estamos vendo aí, ó, que nós estamos falando aí. Ó. E não tenha dúvida que daqui a pouco o mendigo, se nada acontecer que eu acredito que vai acontecer, pode se candidatar e a população, com esse nível de seriedade que tem, elege. Ou não? Sim ou não? É isso aí. Então, com nível de seriedade, de consciência, né, que todos... outros com base na tradição, né, todos estão fazendo isso. Todo mundo faz, então é tradição, então também vou fazer. Razão, isso pareceu lógico, me parece a coisa mais lógica a fazer. Ou emoção, pareceu-me a coisa certa. Uma emoção pediu, eu fiz. E aí?
Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. Por isso que o Senhor veio para nos resgatar, né? Tudo isso foi corrompido. Nós precisamos de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada, que leve-nos na direção certa. A semente, a palavra de Deus supre a nossa necessidade. Salomão, ele nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Está lá em Provérbios 30, versículo 5. Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus, tudo é útil, né? Para nos ensinar, nós lemos isso agora há pouco, para nos ensinar, ajudar as pessoas e para corrigi-las, mostrar-lhe como viver. 2 Timóteo 3,16 fala isso, né? A Bíblia fala, outro dia eu citei, né? Porque essa frase que eu citei aqui foi de Billy Graham, que foi o maior pregador do século. Então, ele que usa esse termo, ele que usou esse termo, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, Billy Graham, ele atravessou um período, ele relata isso na sua história, que ele atravessou um período que ele lutava sobre as dúvidas da precisão da autoridade da palavra, né? Se a palavra era realmente uma autoridade inquestionável, e aí de repente, um certo dia ele caiu em si, e ele tomou uma decisão acerca da palavra, de confiar, e fez uma oração ao Senhor. Mesmo não entendendo muitas coisas na palavra, eu tomo uma decisão, e que eu vou confiar nela como a única autoridade para a minha vida e para o meu ministério. E a partir dali, daquele dia em diante, Billy Graham explodiu. E quando a gente fala de Billy Graham, saiba que Billy Graham, ele foi o mentor, o conselheiro da grande maioria dos presidentes americanos. Olha a autoridade desse homem, olha que nível esse homem chegou, né? Acesso livre à Casa Branca, portas abertas. Então, a decisão mais importante que nós podemos tomar hoje é definir o critério definitivo para a nossa vida, é confiar na palavra assim, definitivamente, cegamente. Eu confio, Senhor. Eu vou ser dirigido pela Tua palavra. Independente da cultura, tradição, razão, da emoção, independente, a palavra vai ser a autoridade definitiva na minha vida. Isso é uma decisão que a gente toma. Você pode tomar a decisão de ser uma pessoa, continuar sendo uma pessoa duvidosa, cheia de dúvidas, ou tomar a decisão de ser uma pessoa crédula, uma pessoa de fé, e confiar a direção da sua vida em Deus, a direção da palavra. A Bíblia diz a respeito, né? E tome as suas decisões à luz da palavra. Creio em tudo o que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. Nós devemos assimilar, entender, converter à luz da palavra, a sua verdade. Quem está entendendo até aqui, gente? Não basta nós acreditarmos na Bíblia. Por que não? Porque os demônios também creem. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Eles creem. Tem muita gente com fé de demônio. Muitos cristãos com a fé dos demônios. Como assim? Eles creem. Eles temem e tremem. Mas eles não obedecem. Eles não vivem segundo ela. Nós devemos preencher nossa mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Vamos lá, eu quero que você preste bastante atenção a partir daqui, tá? 5 maneiras que você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre isso. A primeira maneira, eu vou colocar aqui para você. Você recebe a palavra de Deus quando a ouve e aceita com uma postura aberta
e receptiva. A palavra do semeador, que é Lucas 8, ilustra a nossa receptividade. Como nossa receptividade determina se a palavra irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Por quê? O que ela faz ali? Jesus identifica 3 atitudes de repúdio. Diga comigo, mente fechada. É a que caiu à beira do caminho. Quando você estuda lá Lucas 8, a pessoa tinha a mente fechada. Não estava aberta. Mente superficial. O que é a mente superficial? Caiu em solo pedregoso. Não cria raiz. Entendeu? Mente distraída. O que é a mente distraída? Caiu entre espinhos. São sufocados pelos deleites, prazeres da vida. Está lá. Então, Lucas 8 diz assim, considerem atentamente, diga comigo, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Como você está ouvindo? Aliás, como você está ouvindo aqui hoje? Como você está ouvindo aqui hoje? De que forma? Com que propósito? Com que interesse? Qual é a sua zona de interesse? Por que muitos não estudam a Bíblia, não se dedicam à vida espiritual? Porque muitas coisas não estão dentro da sua zona de interesse. Esse é um ponto. Todas as vezes que você sentir que você não está aprendendo com o sermão, ou com um professor, com alguém esteja te ensinando, instruindo, a primeira coisa que você deve verificar é a sua disposição interior. O problema está aí. A disposição interior. Com qual disposição você está? Realmente tem? Ou em relação ao próprio orgulho? Né? Muitas pessoas ainda são orgulhosas demais para receber e submeter a palavra. Qual é a pergunta? Qual é a minha disposição interna? Quanto eu estou disposto, aberto, para ouvir, aprender, me submeter? Porque nós podemos estar culpando os outros e, na verdade, nós não estamos abertos. Não está investindo na fé. Outras vezes a gente fala assim, eu não consigo entender. Normal. Normal. Tudo que você não faz com um nível de comprometimento, com continuidade, né? Continuismo, com disciplina, é estranho para você. Você não entende nada. Outro dia eu falei sobre isso, né? Às vezes eu falava assim para meu filho, querido, vem cá, papai vai abrir aqui, ó, lê por favor, lê o Salmo 23 aqui para o papai, lê. Ele lia, eu falava, fala o que você entendeu aqui. Ele parava e falava assim, que nada vai faltar? Eu não entendo. Eu falei, então você vai persistir. Você vai perseverar. Você vai se dedicar. Hoje, quando eu vejo quantas revelações profundas Deus tem dado a ele, é incrível. É incrível. Quantas experiências e revelações profundas. Ele chegava a chorar, porque achava que nunca ia entender. Mas a perseverança, a dedicação. É assim que acontece com a gente. Com todos nós. Com todos nós. Eu também tive minha fase que eu falei, meu Deus, será que eu vou entender isso? É complicado demais. Não, não é complicado. É que primeiro a Bíblia é um livro espiritual. Se você não tiver em espírito, você não entende nada dela. Ponto. É 100% espiritual. Não queira ler a Bíblia quando você lê um livro de alguém.
Ela é 100% espiritual. Para você ler, você tem que estar em espírito. Tiago 1,21 diz: em um espírito humilde, gentil, modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, diga comigo, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Tem o poder de salvar a alma. Por isso que a gente entende, né? O que acontece com uma pessoa. Estava vendo o testemunho de um grupo, a história de um grupo, de uma família muçulmana que se converteu ao cristianismo, e lá você se converteu, sentença de morte, porque sua própria família vai te sentenciar à morte. E aí, o pai liga e diz assim: nós ficamos sabendo que vocês se converteram ao cristianismo. Sim, senhor. Então se prepare que nós estamos indo para aí, vamos matá-los. A pessoa vira e diz para o pai: pai, quanto a nos matar, ninguém pode matar quem já está morto com Cristo. Já morremos com Cristo. Então aí a decisão é do Senhor. Você entendeu? Se já morremos com Cristo, ninguém tem medo da morte. Você entendeu ou não? Sim ou não? Viver é Cristo. Diga comigo, viver é Cristo. Morrer é ganho. Não que ninguém queira morrer, mas ninguém tem medo da morte. Por quê? Morte para nós não significa fim. Morte para nós não significa dor. Morte para nós significa vida e o início da vida. O início. Morte para nós significa grandeza, glória. Por quê? Porque nós sabemos o que está escrito na Bíblia e nós sabemos que nós vamos reinar, governar com Cristo. Por isso que feliz é aquele que vai na primeira chamada. Tem a primeira chamada? Tem. Feliz é aquele. Porque quem vai governar? Os da primeira chamada. Quem vai governar? Os da primeira chamada. Só os da primeira chamada. Vai governar sobre os demais. Vamos lá, eu falei de 5. Segunda. Por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, crentes são mais dedicados a outras leituras do que a leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos, né? É uma coisa linda isso, porque por mais de 1000 anos, nenhum cristão tinha acesso a isso aqui. Você sabe disso. Por mais de 1000 anos, a Igreja Católica teve o controle total, os sacerdotes tinham o controle total e não tinha interesse que as pessoas tivessem acesso. E aí, vem toda aquela revolução de Lutero, e a Bíblia é transcrita, e a Bíblia chega a todos os seres humanos. Todo mundo tem a liberdade hoje. Tem gente que tem 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias. Aliás, se você não tem, você deve ter. Viu? Você investe em tanta coisa que você não precisa. Vai comprar uma boa Bíblia, vai comprar uma Bíblia de estudo para você estudar. Às vezes você fala assim, eu não entendo, mas compra uma Bíblia de estudo. Compra uma boa Bíblia de estudo. Você compra um sapato que você não precisa, você compra uma calça que você não precisa, você compra uma camisa que você não precisa, você compra um monte de coisa que não precisa, compra uma bolsa que não precisa de mais uma, e não se preocupe em comprar uma boa Bíblia para você começar a ler, a estudar aquilo que vai mudar a sua vida, que define o teu destino, não só o teu futuro.
é o teu destino, a eternidade. Às vezes você, bispo, eu não entendo, mas tem Bíblia, por exemplo, essa Bíblia aqui, ó, tem a parte da leitura e tem parte comentada. Então, às vezes, a parte da leitura tem parte comentada que eu leio aqui embaixo, eu vou entender o que está dizendo aquele versículo. Tem muitas Bíblias de estudo, investe uma, investe duas, investe três. Bispo, quantas Bíblias o senhor tem? Eu devo ter umas 30, 40. E os filhos, cada um deles deve ter umas 10. Ou mais. Deve ter umas 10 Bíblias, cada um deles. Ou mais que isso. Por quê? Porque dedicação, investindo naquilo que nos ajuda a crescer, a desenvolver a nossa fé, o conhecimento. Então, nós podemos assistir televisão por 3 horas, usar outras 3 horas para assistir vídeos no YouTube, né? Mas eu quero ler a Bíblia em 3 minutos quando leio. Como é que eu vou crescer assim? Não tem como, né? Ou tem? Sim ou não? Não, não tem como. Muitos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, nunca leram ela. Nunca leram de capa a capa, mas elas dizem que crê na Bíblia de capa a capa. E aí, sabe qual é o problema? Se você separar 15 minutos de leitura do seu dia, você lerá a Bíblia inteira em 1 ano. 15 minutos que você separar. Se você é mais lerdo para ler, vamos lá, que você separar 30 minutos. Quem é mais rápido para ler, pode ler a Bíblia inteira em 2 anos, separando 30 minutos de leitura. É difícil? Sim ou não? Sim ou não? Mas o que acontece? O que a Bíblia vai fazer? Ela vai te manter ao alcance da voz de Deus. Deus vai estar falando com você o tempo todo. Vai mantê-lo focado o tempo todo, você vai ter discernimento, Deus falando com você. Por isso que Deus orientou um rei de Israel a sempre, o rei, né, de Israel, a sempre manter por perto uma cópia da sua palavra. Antes de eu ler aqui, deixa eu dizer, diga comigo, se eu ler 15 minutos diariamente, ou se você ler 3 capítulos da Bíblia e 4 no final de semana, no sábado e domingo você terá lido a Bíblia no ano inteiro. Por isso que eu estou falando, compra uma boa Bíblia de estudo, para te auxiliar em algumas coisas, que você vai pegar algumas coisas que vai te auxiliar bastante. Se você ler 30 minutos, o que é 30 minutos? É uma série, é um vídeo, um capítulo de uma série, o YouTube que você deixou de assistir. Mas às vezes a gente fica 3 horas, 4 horas, 5 horas assistindo um negócio, mas não passa 15 minutos para ler, para meditar. Aí cai naquela situação que a Bíblia diz assim, do que se queixa o homem, queixe-se das suas próprias escolhas. Olha a direção para o rei. Diga comigo, quando subir ao trono do seu reino, quem quer governar? Vou perguntar de novo, quem quer governar? Porque se você não governar, você vai ser governado. Então é uma escolha sua mesmo. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. O rei tinha que ter uma cópia que estava aos cuidados dos sacerdotes e dos levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias. Diga comigo, e terá que lê-la todos os dias. Diga, da sua vida. Sabe o mais lindo? O mais lindo é que, por exemplo, Josué não era sacerdote. Josué era o líder, né, um general de guerra da nação de Israel, e quando foi para iniciar a conquista da terra prometida, no livro de Josué, que é um livro de conquistas,
Qual foi a primeira estratégia que Deus deu a ele? Foi formação do exército? Sim ou não? Armas que iria usar? Táticas de guerra? Não. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Mas esforça-te e tenha bom ânimo. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de cumprir, porque só assim você será bem-sucedido e prosperará. Não é forte? Sim ou não? Qual foi o treinamento? Leitura, meditação. Não aparta da tua boca, medita, 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 medita. Terá sempre a Copa consigo, terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei, e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Vai prolongar o seu reinado, você vai reinar por muito tempo. Mas o texto não se limite a mantê-lo perto de você. Leia regularmente, medita diariamente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio de leitura diária da Bíblia, tem aí nas Bíblias de estudo, tem às vezes no início da Bíblia, tem, como também na internet tem, né, todo o cronograma de leitura, você pode pegar e fazer ali o seu cronograma de leitura, tem ali essas ferramentas à disposição que você pode começar. Quais as referências, quais capítulos que eu preciso ler para poder... Agora, uma coisa importante é o seguinte: bispo, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Toda a Bíblia é muito importante, muito mais fácil você começar pelos Salmos, você lê o Provérbios, mas se tiver que escolher, comece por Mateus. Por que o senhor fala primeiro Mateus? Porque você tem que entrar pelo Novo Testamento. Talvez não tenha tempo suficiente para você ler tudo, e você precisa saber do que Cristo fez, porque Ele veio, o que Ele fez e o que Ele está voltando para fazer. Então é só ali que você vai saber disso, né? Então nós estamos no período da graça, na dispensação da graça, e a graça a porta da graça está se fechando. Entendeu? Nós estamos na dispensação da graça. Então comece em Mateus e segue. Comece em Mateus, segue, depois Mateus, Marcos, Lucas, João, ou Atos, que é muito importante, Atos, e aí vai. Terceira lição: pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em dois exercícios que se adicionam ao lado, ou adicionam ao da simples leitura. Fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Porque a Bíblia, nós não lemos a Bíblia hoje com o propósito histórico. Porque a história já foi, já passou. Eu preciso saber no que eu vou aplicar isso na minha vida. Está entendendo ou não? Sim ou não? O que acontece com muitos? Aonde vocês acabam se perdendo na leitura? Lê um texto, reflita, estuda sobre esse texto e veja no que você aplica, qual o espírito, qual a direção que aquilo dá, que maneira, o que estava acontecendo com aquelas pessoas, como elas agiram mediante aquelas circunstâncias, como Deus se manifestou, por que Deus se manifestou, o que elas fizeram, né, para que Deus se manifestasse. Então, faça suas anotações, é importante, pode ser na própria Bíblia, você fazer suas anotações, né? O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer perguntas.
né? Que perguntas são? Aquelas que você já conhece de outras áreas, né? Perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê e como. Para ali, faz essas perguntas e traga para a tua vida. Como eu disse, espera aí, o que eu aprendo com isso aqui? O que eu posso aprender? Por quê? O que essa pessoa fez? Quem fez? Como fez? Na minha vida, onde eu posso aplicar isso na minha vida? Porque a Bíblia é uma questão de espírito. Não adianta você conhecer letra se você não tem o espírito. Por isso que a igreja tem o hábito de perguntar para você, pegou o espírito? Pegou o espírito? Porque se pegou sua história, você não pegou o espírito, não vai resolver. Verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual, vou ler de novo, diga comigo, verdadeiramente as pessoas felizes, quem são os felizes? São os que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres. Quando você estuda, você se torna uma pessoa livre, porque conhecereis a verdade e a verdade vos... E continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso serão felizes, abençoadas. A quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é lembrá-la. A capacidade de lembrar é um dom de Deus. A Bíblia diz que o Espírito nos fará lembrar. Diga comigo, o Espírito nos fará lembrar. Você pode pensar que a sua memória é fraca, mas na verdade há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizadas na sua mente. E por isso que a Bíblia fala que o Espírito nos fará lembrar. Lembrar o quê? Lembrar o que nós aprendemos, né? Ele nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos. Então, lembramos o que é importante para nós. Se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios, é um estudo que nós estamos fazendo, tá, gente? Na memorização de versículos. Por que você deve... Quem sabe de cor um versículo? Levanta a mão, por favor. Quem sabe de cor 2 versículos? Quem não sabe de cor nenhum versículo? Levanta a mão, por favor. Não, pode levantar a mão. Pode levantar. Então, por que isso é tão importante, você memorizar versículos? Primeiro, a Bíblia nos ensina meditar e falar. Falar a palavra. Porque a palavra, ela tem poder. Então vamos aqui numa coisa muito simples. Olha que exercício bem interessante. Vamos supor que o diabo esteja trabalhando contra você, lutando, amarrando, né, algumas coisas na sua vida. Você está vivendo um momento de escassez, um momento de dificuldades. E aí, você começa a se preocupar. Você começa a se tornar uma pessoa ansiosa. Esse é um erro muito grande. Por quê? Porque você pode meditar na palavra ou meditar no problema. Quando você medita na palavra, você vai obter, primeiro, a palavra, ela está dentro de você. O que nós lemos ali? Que ela é viva. Então ela vai trazer vida. Quando você declara a palavra tem poder no mundo espiritual. Ela muda circunstâncias. Então, uma coisa muito simples. Vamos lá, o diabo está sussurrando na tua mente dizendo assim: você não vai ter recurso, você não vai ter dinheiro,
para sanar seus compromissos, você vai ter que vender seu carro, você vai ter que vender sua casa, você vai ter que vender, sei lá, né, seu apartamento, você vai ter que desfazer de uma série de coisas, vai te faltar, vai te faltar, vai te faltar. Então, você tem decorado, está na tua mente, vamos lá, um exemplo simples e objetivo, Salmo 23. Então você fecha os seus olhos por gentileza, e diga assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Diga: o Senhor é meu pastor, diga: e nada me faltará. Agora tenha consciência do que você está falando, tenha consciência, diga: o Senhor é meu pastor, diga: e nada me faltará. Diga: não vai me faltar recurso, não vai me faltar dinheiro. Diga: o meu Deus vai prover. Está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada, 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 nada vai me faltar. Então, quando você faz isso, pode perceber que é uma mudança no seu estado de espírito, uma mudança interna. Eu tinha um exercício que eu fazia antigamente, não faço mais, preciso até voltar, até porque isso me ajudou muito por muito tempo, me ajudou muito. Às vezes nós somos surpreendidos por algumas situações, algumas situações que não esperávamos, né? Problemas que aparecem, que surgem, que vêm como uma grande pancada, é um baque que a gente sofre, te pega de surpresa. E aí você fica, a princípio você pode ficar meio em choque, né? E agora, o que eu faço? Que atitude eu tenho? Então, às vezes eu parava, reclinava a minha cabeça, e eu começava a meditar e fazer declarações, por exemplo, sobre o problema. Eu falava assim: isso não é um problema para mim, isso não é um problema para mim. Isso não é um problema, Deus está comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro. Não é um problema para mim, não é um problema para mim. Quando eu parava, eu já estava sentindo completamente diferente. Então aquilo que parecia tão grande, já estava tão pequeno para mim. Você entendeu? Por isso que você precisa decorar, memorizar, não é decorar, memorizar. Romanos 8:28, diga: todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga: esta situação, eu não entendo ela hoje, mas ela está cooperando para o meu bem e Deus está agindo em meu favor. É um versículo memorizado. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas sou mais do que vencedor. 8:31. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Está entendendo o poder disso? Como é que Jesus combateu o diabo? Foi com poder mirabolante? Foi com milagres? Não, só com o poder da palavra. Como é que ele venceu o diabo na sua tentação? Só com o poder da palavra. Só falando ao diabo: está escrito. Então, primeiro ele sabia o que estava escrito. E ele usou o que estava escrito, aquilo que ele sabia. Então, a memorização de versículos, ele nos ajuda, diga comigo, a resistir à tentação. Diga: decidir sabiamente. Diga: diminuir a pressão. Ganhar confiança. Diga: dar bons conselhos. E partilhar sua fé com os outros. Olha quantas coisas você pode fazer. A sua memória, conforme você vai memorizando, sua memória vai aumentando. É como músculos que vão criando aí, vão sendo criados, sendo desenvolvidos. Quanto mais você usa, mais forte se torna, e a memorização
da palavra vai ficar mais fácil, conforme você vai desenvolvendo isso, vai se tornar cada vez mais fácil. Então, separe alguns poucos versículos que você começa a memorizar. Vai lá, escolha alguns. Bispo, o que o senhor sugere? Pega Salmo 23, pega Salmo 91, declara. Bispo, se você memorizar o Salmo, você já sabe os versículos, né? Pega Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o seu bem. Pega Romanos 8, 31, 8, 37, né? Tem tantos versículos poderosos. O Efésios 6, da armadura, né, que vai te ensinar a resistir no dia mal, permaneça firme, inabalável no dia mal, vista toda a armadura de Deus. Então você começa a selecionar alguns versículos bíblicos que te fortaleça, escreva isso, ou faz o seguinte, escreva num cartão, escreva no seu celular. Você não tem bloco de nota? Não tem aí as anotações? Vai lá, escreva, deixa registrado esses versículos, porque a primeira coisa que, quando surgir uma situação, o Espírito Santo vai te lembrar e falar assim: vai lá, olha o que eu estou falando com você lá, quero que você declare isso, quero que você declare essas palavras. Não é para você meditar em problema, é para você meditar na minha palavra. Josué 1, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Releia em alta voz durante o dia, você vai memorizar isso, né? E então, através disso, você pode, escrevendo, registrando no seu celular, você pode memorizar a palavra em qualquer lugar, onde você trabalha, quando você se exercita, dirige, espera, né? Na hora de dormir, você está ali, gravando, meditando, aprendendo a falar o versículo como a Bíblia, como está escrito na Bíblia, né? São 3 segredos para a memorização das Escrituras. Sabe quais são os 3 segredos para a memorização das Escrituras? Diga comigo: relembrar, relembrar e relembrar. E fala ele. Tem 3 segredos aí. Relembre, fale, ouça a palavra, invista pesado na sua fé. Ela é a parte mais importante da sua vida. Você depende mais dela do que qualquer outra coisa. Colossenses 3,16 diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Olha o que a Bíblia faz. Ela enriquece a tua vida e o torna sábio. Quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela. O que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca a imagem de alguém esvaziando a mente e deixando vaguear. Ó, cruza as perninhas e fica assim, ó. Isso é meditar? Não. Vai deixar a mente vazia? Esvazia a sua mente. Não, encha a tua mente. Encha da coisa certa. Esvaziar a mente, casa vazia. Essa oficina de diálogo não é bíblico, não. Tá vendo? Está até citando o que não é bíblico. Casa vazia, o diabo vai entrar e vai ocupar. Entendeu? Aí você ia falar do mente vazia, oficina do diabo, né? Então, mas casa vazia, o diabo, se ele volta, a Bíblia diz que ele sai. Se ele volta e encontra a casa vazia, ele vai entrar e entrar com ele, trazer com ele outros 7 espíritos piores do que ele. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, o oposto desse tipo de meditação, a meditação bíblica, é meditação e pensamento concentrado. Diga comigo: meditação é pensamento concentrado. É necessário um esforço verdadeiro. Você escolhe, você foca naquilo. Você foca, você está focado, você está concentrado naquilo. Você fala com consciência, você medita com consciência. O que diz a palavra,
o que fala a palavra, o que ela me ensina, você fala com consciência. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Como assim, bispo? Porque preocupação é meditação. Preocupação é meditação. Quando você fica pensando no problema, você está meditando nele. Mas quando você está pensando na palavra, nos versículos, nas referências, nas histórias bíblicas, no que Jesus falou, você está meditando. Então, não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação da sua vida e para torná-lo mais semelhante a Cristo do que a reflexão, a meditação diária na palavra. Não tem outra forma. Ah, bispo, eu me preocupo muito. Você está meditando, então passa agora a meditar mais na palavra, aprender a palavra para você meditar nela. Quando a preocupação quiser tomar tua mente, expulsa ela com a meditação da palavra. Começa a falar a palavra, declarar a palavra, inundar a tua mente com a palavra que vai mudar o teu espírito. Porque a preocupação, ela tem um problema. Ela vai gerar insegurança e medo. E o medo vai anular a sua fé. Cuidado com o que você teme, é o que você atrai para a sua vida. Biblicamente. Lembre-se de Jó, o que eu temia me receava. Viu? O que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. À medida que nós usamos o nosso tempo para contemplar as verdades de Deus, nós crescemos e vamos nos tornando pessoas irreconhecíveis, porque nós mudamos, nós evoluímos, nós crescemos. Coríntios 3,18 diz, somos segundo a sua imagem. Diga comigo, transformados com glória cada vez maior. Nós vamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala de meditação, você vai ficar maravilhado sobre os benefícios que Ele prometeu através dessas referências, falando sobre refletir na sua palavra. Um dos motivos pelos quais Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, em Atos 13:22, é que Davi adorava refletir na palavra. Olha o que ele diz. Como eu amo, diga comigo, a tua lei. Como está escrito aí? Aí, olha a grandeza do cara. Não perdi uma guerra, não perdi uma batalha. Parece que o cara fica o dia inteiro parado sem fazer nada. Não. Ele estudava como os reis faziam e ele meditava. Não dava um passo sem buscar direção. Não dava um passo sem dizer, Senhor, devo ir? Devo ir à guerra? Devo fazer? Devo perseguir? Sim, vá. Tempo todo ligado, e não perdi uma batalha, não perdi uma guerra, só vencendo, só rompendo. Refletir seriamente na palavra de Deus é a chave para ter orações respondidas e o segredo para uma vida bem-sucedida. Como disse a Josué, né? Você será bem-sucedido. Nós devemos aplicar esses princípios, praticar acima de tudo. Nós podemos receber, ler, pesquisar, relembrar, refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em colocá-los em prática. Deixa eu falar uma coisa para você. Ler só estudar não serve para nada, tá? O que funciona? Você ler e já colocar em prática, aplicar na sua vida. Você lê, você estuda e coloca em prática na sua vida. Aplica isso. Por isso que Tiago 1:22 diz assim, seja praticantes da palavra e não apenas, o quê? Enganando
vocês mesmos. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Porque se você só for ouvinte, você vai estar enganando a você mesmo. Né? Às vezes a gente fica assim, eu quero ouvir alguma coisa. Espera aí, cada coisa, é igual aqui, ó. É igual aqui. Tem uma mensagem aqui, maravilhosa para nós. Quais as suas anotações e o que você já vai sair daqui para colocar em prática na sua vida? Quais as mudanças de hábitos? Quais as anotações que você fez para a tua vida? O que você já vai implantar na sua vida? A oportunidade é dada a todos nós igualmente, gente. Igualmente. Aí é o valor que damos, a importância que damos. Esse é o passo mais difícil de todos. É praticar. Porque Satanás combate isso com muita insistência. Ele não se importa se você frequente um estudo bíblico, viu? Ele não tem nenhuma importância para ele se você está frequentando um estudo bíblico, se você frequenta aulas de estudo bíblico, ou contanto que você não faça o que você aprendeu. Você pode estudar quando você quiser. Se não colocar em prática, para ele não incomoda ele em nada. Quando incomoda? Quando a gente coloca em prática. É aí que a situação muda. É aí que nós incomodamos. Por isso que tem gente que não incomoda o mal em nada. Não incomoda em absolutamente nada. Deixa eu dizer uma coisa bastante séria a você. Quando a palavra está dentro de nós, nosso vocabulário muda. Você fala, o seu linguajar é um linguajar de fé. Quando a palavra está dentro de você, você é uma Bíblia aberta. Você é uma Bíblia aberta. Em algumas ocasiões você vai ter que abrir a Bíblia. Em algumas, porque você já é uma Bíblia aberta. Você prega com o seu testemunho. Você prega com a sua maneira de ser, de lidar. Você prega com o seu caráter. Você prega com as suas obras. Você prega com as suas atitudes. Você prega de todas as formas. Você prega com o seu casamento. Você prega, seus filhos pregam. Seus filhos pregam. E as pessoas olham e falam assim, nossa, meu Deus, que crianças. Que incrível esses meninos. Você prega. Porque está dentro de nós. Por isso que nós precisamos realmente sermos praticantes da palavra. Nós nos enganamos a nós mesmos quando nós presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado, nós assimilamos e entendemos, ou isso é o suficiente. Não, está enganado, querido. Está enganado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não sei se você sabe, existem, eu tenho falado um pouco sobre isso nos últimos dias. Existem alguns estudos, algumas divergências de estudos, que algumas pessoas, pelos sinais que estão aí, que já é possível você, estudando a Bíblia, você vendo tudo que está acontecendo, então é possível você ver que estamos vivendo momentos assim muito próximos. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. Eu não vou nem falar o arrebatamento da igreja, você vai entender o que eu quero dizer.
Existem divergências em alguns estudos, mas nenhum tem divergência de nenhum grupo evangélico acerca da volta de Cristo. Todos creem na volta do Senhor. A divergência está só quando ela será. E quando ela será, eu quero dizer assim, tem um grupo que acredita que a igreja ela não vai passar pela chamada grande tribulação. O que é chamada grande tribulação? A grande tribulação, vamos lá, Rússia e Ucrânia não estão passando, principalmente a Ucrânia não está passando por uma tribulação? Sim ou não? Então, a guerra, consequência da guerra vem aí a parte econômica, vem a agricultura e uma série de coisas. A grande tribulação, por que ela chama grande tribulação? Por quê? Tem vários pontos que mostram o porquê ela é grande tribulação. Primeiro, qualquer tribulação que a gente viva hoje, ela é isolada. A tribulação que alguns estão vivendo agora na Ucrânia não é o que nós estamos passando no Brasil, certo? Não é o que estão passando na China. Cada um passa a sua tribulação. A grande tribulação será uma tribulação generalizada que não tem lugar no mundo. Não tem lugar no mundo. Então, como guerra lá, a guerra é geral. Praga, a praga é geral. Então, pandemia como a pandemia do Covid é mundo inteiro. Não tem lugar. E, ao mesmo tempo. Então, a parte dos homens pelas pragas, uma terça parte contaminada das águas, da alimentação e tal. E muitas coisas que a gente nunca viu, né? Porque a Bíblia fala que é uma tribulação jamais vista sobre a face da terra. Então, qual é o ponto divergente aqui? Então, tem um grupo que não crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles têm fundamento, como nós, a nossa crença até então é essa. Temos fundamentos para isso? Temos. Mas tem gente que crê que a igreja vai passar pela tribulação. Tem fundamento para isso também? Tem. Tem também. Porque se a gente pensar que a igreja primitiva foi perseguida, tremendamente perseguida, e muitos não foram poupados. Então, tem gente que acredita, então é o pré, é o pós e o mid, que esses creem que nós vamos passar até metade. Mas quando os 3 anos e meio, realmente após que são 7 anos, 3 anos e meio, quando a bomba estourar definitivamente, então aí tem aqueles que creem que o Senhor. Aí o que me assusta? Aonde eu quero chegar com isso? Por que o Senhor está falando sobre isso? Porque, seja na primeira, muita gente não vai pelo seu nível de comprometimento, pelo que está dentro de si, como serve a Deus, como tem servido a Deus nos seus dias. Não vai no primeiro chamado, muita gente não vai. O que me assusta? Nem pensar no pós. Porque hoje as pessoas negam a Deus por causa de um problema. Elas negam a fé por causa de um problema, por causa de uma pequena tribulação. Se você não suporta hoje uma pequena tribulação, como é que você vai passar pela grande? Está entendendo ou não? Se um problema financeiro, um problema de saúde, um problema conjugal já é o suficiente para matar a tua fé, você vai negar Jesus facilmente, você já está negando hoje. Você não separa as coisas, você já nega hoje. Se nós somos a boca do Senhor, se nós somos as mãos do Senhor, se nós somos... a palavra da semana passada, você sabia que tem pessoas que o único cristão que vai conhecer é você? Você sabia que existem pessoas que a única oportunidade de salvação de algumas pessoas é você? Por quê, bispo? O senhor não está pregando? Eu estou pregando, mas eu nem chego a ela. Ela nem abre as portas para mim. É você. É você no seu trabalho. É você onde você mora. É você com a sua família.
É você. É você pelos lugares que Deus te leva, pelos lugares que Deus te conduz. Então, existem pessoas que o único cristão, a única oportunidade de salvação é você. Então, hoje, se existem pessoas negando o Senhor, imagine, tribulação, hoje já está acontecendo. Foi postado a semana passada no Telegram da Bispa, um documentário, A Insanidade de Deus. Vai lá, assiste. Os pastores, o pastor, a família, que foi para alguns países aqui, eu esqueci até o nome do país agora, Somália, para pregar. É assustador. Os cristãos sendo mortos simplesmente pelo fato de ser cristãos. Simplesmente pelo fato de ser cristão. Você não nega a sua fé, você vai ser morto. Ou você renuncia, você nega, como os países islâmicos. Cristão é morto. E eles estão aceitando ser mortos para não negar a sua fé. Então hoje pessoas estão negando Jesus por causa de um problema. Por tempo, negando com o seu tempo. Negando com a sua dedicação, negando com as suas obras. Então, isso é muito sério, isso para mim é assustador. É muito assustador. Por quê? Porque a gente está vendo coisas que não tem como nós ignorarmos. Você sabe que se Deus não guardar, o que nós estamos vendo agora de guerra de Rússia e Ucrânia pode virar uma guerra mundial rapidinho. Pode. Eu falei esses dias, é só os Estados Unidos entrar. Os Estados Unidos entrou, vira uma guerra mundial. Entendeu? E o presidente dos Estados Unidos hoje, um cidadão extremamente fraco. Então, a palavra está se cumprindo, né? O reino do anticristo só está sendo preparado e ampliado. Quando chegar lá, quem vai estar pronto? Quantos de nós vamos estar prontos? Porque é como hoje aqui, vocês estão aqui, não estão? Sim ou não? Quando o governo chinês entrou, a primeira coisa que eles faziam era invadir igrejas como essa, agredir vocês e agredir o pastor. Quando o imperador chinês assumiu, a primeira coisa, entrava e quebrava o pau, descia o cacete em todo mundo. Então, quando isso acontecer, a igreja, nós não teremos essa liberdade que nós temos hoje. Nós não teremos. Aí, vem cá, por que é tão importante esse estudo? Por quê? Porque você está achando que você vai poder ter uma Bíblia? Alimente dela enquanto você pode, porque ela tem que estar em você. Porque as Bíblias serão confiscadas e colocado fogo nela. Então, é muito sério tudo isso. O senhor fala assim, bispo, isso é muito fantasioso, tem país vivendo. Você viu que a China já estabeleceu, já tem regras sobre o cristianismo? É só o comunismo entrar. Isso é só questão para ampliar o que já está acontecendo em muitos lugares do mundo já. Então, nós precisamos tratar a nossa fé com muita seriedade, a oportunidade que nós temos hoje, nos fortalecer, criar raiz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, diga comigo, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. É prudente esse homem. É um ato de prudência. Amém, pessoal? Treine seus filhos. Treine seus filhos. Ensine. Não poupe. Treine seus filhos. Treine a sua família. Porque quando tudo isso acontecer, não tem o que fazer, queridos. Não tem mais o que fazer. E nós estamos vendo aí, as coisas já estão tomando proporções. É mais um avanço no cumprimento da palavra.
E aí, seja pré, seja pós. Pré tem um padrão. Pós, quem vai passar pela tribulação se não passa pela pequena hoje? Se qualquer tribulação, um probleminha qualquer, um problema familiar, uma briga de mulher e de marido, um problema com filho, um problema já matou a fé. Já estou negando o Senhor. Sabe de uma coisa? Não quer saber de mais nada. Uai, é porque ainda você não entendeu a seriedade da coisa. Senão eu diria para você, a única coisa que você deveria se agarrar e não largar nunca, larga de qualquer coisa, mas não larga de Jesus. Porque a sua eternidade depende disso. A eternidade, essa vida é passageira, mas tem uma eternidade que nós vamos entrar. Muito sério isso. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade. E não apenas de conhecê-la. João 13:17 diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se a praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso, né? A verdade irá nos libertar, mas a princípio poderá nos deixar infelizes, porque confronta com os nossos péssimos hábitos, indisciplinas, com os nossos pecados, carnalidade. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e trabalha para que nós sejamos transformados. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Faz parte da natureza humana. É resistente à mudança. Aplicar a palavra de Deus acaba sendo uma tarefa difícil, porque exige de nós disciplina, mudanças, comprometimento. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva e decisiva, resultante da mensagem que você acabou de ouvir, da leitura, do estudo, da reflexão sobre a palavra. Eu diria a você, para com muita seriedade, quais as mudanças que você vai fazer a partir de hoje? Na sua disciplina, na sua comunhão, na meditação da palavra. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que pretende fazer, as mudanças que você vai fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você. Ela deve ser prática, algo que você possa fazer. E verificável, com um prazo final para ser feita. Você policia, você vigia, você se cobra. Toda aplicação, ela deve envolver o seu relacionamento com Deus. Ou o seu relacionamento com os outros. Ou o seu caráter. Seja o que for que percebe que o Espírito Santo está ensinando e esperando uma resposta de obediência, que Ele está trabalhando isso. Ele está esperando uma resposta. Ele está esperando obediência. O que Deus já falou
para você fazer por meio de sua palavra que ainda você não começou? É uma pergunta. O que Deus já falou com você? Para você fazer que você ainda não começou. Passou por cima, não obedeceu. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. É para mudar a tua vida. A verdade nos transforma. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quais as mudanças? Deus está te preparando, não só para uma vida vitoriosa aqui, mas Deus está te preparando para a eternidade. Quanto você sabe da palavra? Quantas referências você tem de cor na ponta da sua língua, na sua boca? Pense nisso. A palavra transforma. E sabe por que essa mensagem? Porque Deus quer mudanças. E Ele não quer. Ele está nos preparando para não passar por aquilo que está por vir. A ira de Deus não foi destinada aos santos. Não, não foi. Ela não é para nós. Mas você não pode ser mais só um ouvinte. Você vem na igreja, você ouve e sai e tudo permanece do mesmo jeito. Não pode ser assim. Não. Grave o que eu falei, porque eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos. Nos últimos dias, Deus tem me levado muito, muito a refletir sobre isso. Querido, seja seja pós-tribulação, ou no meio de tribulação, quem não está preparado não está para nenhum deles. Nenhum deles. Mas principalmente para o pós. Se o grupo que prega que a igreja vai passar pela tribulação, se porventura eles estiverem certos, tribulação é perseguição total ao cristianismo. Tribulação é guerra. Tribulação é praga. Tribulação é peste. Tribulação é fome. Tribulação é ninguém ser dono de nada. E quando eu falo isso, eu não falo como o bispo, isso causa pavor. Não, não é para causar pavor. Ai de nós. Porque a palavra vem se cumprindo. O que nós estamos vendo aí é só cumprimento da palavra, já está escrito nela. Então, se ela se cumpriu até agora em tudo, nas vírgulas, cada profecia, ela vai se cumprir no resto. E nós precisamos estar prontos. Desenvolva hoje, separa seus 15 minutos, sua meia hora, para meditação na palavra, estudo na palavra, fazer suas anotações. No começo você não vai entender muita coisa, mas depois você vai ter clareza, teu espírito será alimentado, tua alma será alimentada. Seja uma pessoa treinada para vencer. Quando o rei Quedorlaomer atacou Sodoma e levou cativo a família de Abraão, Abraão se levantou, tinha gente treinada para ir lá e resgatar sua família, seus bens. Quando Davi chegou na sua casa,
e chegou e havia sido invadido e levado suas mulheres, suas filhas, as mulheres dos seus guerreiros. Ele se levantou e foi para a luta e resgatou todos os bens, resgatou a família, resgatou tudo, trouxe tudo de volta. Você tem que estar preparado para lutar, lutar pela tua família, lutar pela aquilo que Deus deu a você. Parar de aceitar ser roubado e achar que essa é a vontade de Deus, que isso é o que Deus tem para você. Não, você não está treinado, você não aprendeu a se levantar em jejum, oração, fazer suas campanhas, se levantar com força, vir para a igreja na madrugada. Você não aprendeu isso. E aí, quem não aprende não sabe fazer. E quem não sabe fazer não sabe ensinar. E tem coisas que você só vai vencer através da sua força espiritual. Porque tem coisas que só Deus. Então se levante, seja uma pessoa treinada, seja uma pessoa forte, deixa a palavra transformá-lo. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade cura destinos, a verdade prospera, a verdade muda tudo. Quais as decisões que você toma aqui hoje? Quais as mudanças que você sai daqui decidido? É a tua vida, é o teu futuro, é o futuro da tua descendência. É o futuro da tua descendência. Saia daqui hoje decidido que você vai ser a Bíblia aberta, andando pelas ruas. Cada pessoa que olhar para você vai ver que tem um praticante da palavra aí. Tem um praticante da palavra, tem alguém que vive a palavra, porque as suas atitudes são incríveis. Você é diferenciado. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala com você. Essa oração é sua. Fala com Ele e diga: eu não quero ser a mesma pessoa, Senhor. Eu não quero ser o mesmo cristão que eu fui até hoje. Eu não quero, Senhor, viver a mesma fé que eu vivi até agora. Não, eu não quero, Senhor. Eu quero uma mudança, eu estou determinado a essa mudança. Eu estou determinado. Não fique distraído somente com as coisas do seu dia a dia. Você não incomoda o diabo se você só ouve a palavra. Só que também você não faz nada que Deus te mandou fazer e você não tem galardão, recompensa. Não, busque ser uma pessoa que cumpre com o teu propósito, que está plantando por um grande galardão. Busque. Eu quero fazer parte daqueles que são não simplesmente ouvintes, mas aqueles que são praticantes. Eu quero fazer parte do grupo que vão ouvir a primeira chamada, que serão tirados na primeira chamada, porque os da primeira chamada é os que vão governar. A Bíblia diz: felizes são eles, felizes os da primeira chamada. Fala com Deus, essa oração é sua. Rasga o teu coração e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou me comprometendo. A gente não vai poder dizer assim: eu creio na Bíblia de capa a capa, mas eu não sei nem o que está escrito nela de capa a capa. Tome uma decisão, muda isso. Eu quero ser um estudioso da palavra. Eu quero meditar na palavra. Não quero que apartar da minha boca a palavra. Eu quero ser treinado na palavra, eu quero ser um praticante, eu quero treinar minha casa, minha família, eu quero treinar os meus filhos. Eu quero, Senhor. Eu não quero ser um ouvinte. Chega de ser ouvinte. Chega de ser ouvinte. Está na hora de ser um grande praticante, um cumpridor.
um cumpridor da palavra. Rasga o teu coração e fala com Deus. Vou assumir essa disciplina, Senhor. Vou ler diariamente a tua palavra. 2, 3 capítulos, 15, 30 minutos. Eu vou ler, Senhor. Eu vou meditar. Eu vou meditar. A Bíblia diz, só assim você será bem-sucedido. Somente assim você será bem-sucedido. Fala. Essa oração é tua. Peço ao Espírito Santo, me ajuda a fazer, me ajuda a entender, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser um cristão de boca. Eu não quero ser um cristão simplesmente porque diz eu sou cristão. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero me sentir um cristão de verdade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um cristão de verdade. Um homem, uma mulher íntegra de caráter. Um homem espiritual, uma mulher espiritual. Que os teus filhos vejam que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão de verdade. Que eles aprendam com você o que é o cristianismo. Que eles aprendam com você. Que eles aprendam com você o que é ser um guerreiro na fé, o que é lutar na fé. Não, o diabo não vai roubar com facilidade mais do que é teu. Rouba a tua paz, rouba a tua alegria, rouba a tua felicidade, rouba a tua família, rouba o teu casamento, rouba os teus clientes, rouba o teu dinheiro, rouba os teus bens. E você tratando isso como se fosse normal. Aprenda a lutar. Se levante. Se levante. Seja um guerreiro na fé. Vai para a oração. Se levante. Em jejum, em campanhas de oração. Deus não nos chamou para perder. A Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição, mas o Senhor livraria de todas elas. Mas nós oramos, nós clamamos. Quais as decisões são tomadas? Que esse não seja mais um domingo que você vem, ouve a palavra e fala, que bom culto, hein? Que palavra bacana. Palavra bacana não vai mudar a sua vida. Culto bom não vai mudar a tua vida. Mas a palavra entrando no teu coração, ela vai transformar a tua história. Vai curar o teu destino, vai mudar a história da tua família. Você não vai perder. Abraão não aceitou perder que o enviado do mal tocasse e levasse o que era seu. Membros da sua família, os seus bens. Davi não aceitou. Ezequias não aceitou que um rei que vinha devastando a terra fizesse a mesma coisa no reino dele. Não, ele se levantou na fé, em oração no templo. E o resultado foi completamente diferente do que vinha acontecendo com todos da terra. Seja diferente na fé. Seja um grande homem de Deus de fé. Ó meu santo e poderoso Deus. Senhor, nos levante. Nos prepare, Senhor. Que nós sejamos um Josué. Que nós sejamos como os reis. Cada rei que o Senhor levantava, o Senhor mandava que eles pegassem o livro da lei, o livro sagrado, e que lesse todos os dias, que meditasse nele todos os dias, porque aquilo faria com que eles fossem bem-sucedidos
no seu reino, que a descendência se tornasse uma descendência bem-sucedida. Quando o Senhor prometeu a Josué que seria com ele como foi com Moisés, o Senhor não deu nenhuma estratégia de guerra a ele. A única estratégia que o Senhor deu foi: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, seja forte e corajoso. Não aparta da tua boca este livro, medita nele de dia e de noite, porque só assim você será bem-sucedido e prosperará. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, porque só assim você será bem-sucedido. Que nós, Senhor, que a tua palavra possa penetrar, que nós possamos ser como Jó, priorizar mais a tua palavra do que a própria comida, que nós possamos ser um Davi. Eu amo a tua lei e nela medito o dia inteiro, Senhor. Homens que foram diferenciados, homens que é um exemplo de homens que venceram. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Fala profundamente às mentes e aos corações. Fala, Senhor, que a tua palavra esteja nos corações. Abençoe a cada um. Diga: quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Sabe, uma palavra tua, um conselho teu, uma oração tua vai curar. Tua palavra, para que o mundo saiba nós somos as testemunhas vivas. Quero fazer valer tua palavra, nós queremos, Senhor. Fortalece a tua igreja, levanta a tua igreja, levanta o teu povo. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta. Diga comigo: transformados pela verdade. Diga: Senhor, eu quero ser transformado pela verdade, e a verdade é a tua palavra. Quero fazer valer a tua palavra. Eu quero que as pessoas vejam através da minha vida a tua palavra. Diga: eu quero ser uma testemunha com evidências da tua palavra, Senhor. Diga: eu não saio daqui o mesmo. Não, eu não saio daqui para fazer a mesma coisa. Diga: Senhor, eu assumo compromissos com o Senhor. Não fala nada. Se você assumir compromissos, medita na palavra. 15, 30 minutos. Você vai ler a Bíblia inteira. A palavra inteira. Isso vai torná-lo mais sábio, mais poderoso. Isso vai mantê-lo em conexão com Deus. Deus falando com você. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Obrigado por esse dia.
Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem insistido, persistido conosco. O Senhor tem nos advertido. O Senhor tem nos despertado. Abençoe a cada um. É o que eu peço, oro e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus.